E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nesta aula de hoje, nós iremos estudar o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Bom, pessoal, o MMC ele é muito cobrado em bancas de concurso, viu? Principalmente aí concursos de nível médio e nível fundamental. O MMC também é importante para a gente nos próximos conteúdos que virão, como por exemplo nas operações com frações, tá certo? Existem outras aplicabilidades para o MMC, mas nós veremos aí ao longo do curso, tranquilo? Então, vamos iniciar aqui. Bom, pessoal, nesta aula eu irei inicialmente definir o que é o mínimo múltiplo comum, embora o próprio nome já dê uma ideia do que seja, né? Em seguida, nós veremos o método da decomposição simultânea, que é um método que permite determinar o MMC entre dois ou mais números, é bem de boa. E por fim, veremos as propriedades do MMC, que são tranquilas também, certinho? Então vamos começar aqui pela definição. Veremos o que é um mínimo múltiplo comum. Bom, pessoal, vê só. Aqui abaixo eu tenho os múltiplos do 6 e os múltiplos do 9, tá certo? E são os múltiplos não nulos, isso é importante frisar. O zero não vai entrar aqui como múltiplo pra gente, tranquilo? Então vê, quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 36, a gente vai pulando de 6 em 6, né? Nós já sabemos determinar os múltiplos de um número natural, nós aprendemos isso em aulas passadas. E aqui estão os múltiplos do 9, certo? Agora vê, o 6 e o 9, eles possuem múltiplos em comum. Olha aqui, ó, o 18 é o primeiro múltiplo em comum. Vamos marcar aqui o 18. 18 está tanto na lista dos múltiplos de 6 quanto na lista dos múltiplos de 9. Temos o 36, é o próximo múltiplo, ó, 36. Em seguida vem o 54, olha só. Em seguida o 72, não é isso? Então, em relação aos múltiplos comuns, o 6 e o 9 possuem infinitos múltiplos comuns, tá? Essa lista aqui ela não para no 72 não, ela continua. Só que vê só, dentre todos os múltiplos possíveis, o menor deles é qual? É o 18. Então, o 18, com base nisso, nós dizemos que o 18 ele é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9. Fácil, né? E nós representamos isso dessa forma. MMC entre 6 e 9 é igual a 18. Bem tranquila a definição, né? Então nós podemos pegar tudo isso que eu falei aqui e resumir em palavras bem curtas. Olha só. O mínimo múltiplo comum, ou seja, MMC entre dois ou mais números naturais, é o menor múltiplo comum a eles, que foi exatamente o que a gente viu aqui no nosso exemplo particular, né? O 6 tinha seus múltiplos, o 9 tinha seus múltiplos, 6 e 9 possuem múltiplos em comum, só que o menor múltiplo comum entre eles era o 18. É exatamente essa aqui é a definição. Certinho? Tranquilo, né? Beleza. É importante a gente entender o que é o MMC, mas é importante também a gente saber determinar o MMC sem que seja necessário a gente descrever todos os múltiplos de todos os números, como a gente fez lá com o 6 e com o 9. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora o método da decomposição simultânea. Com esse método, a gente consegue determinar de forma bem rápida o MMC entre dois ou mais números. Por exemplo, nesse item A aqui, eu quero determinar o MMC entre 15 e 20. É bem de boa. A gente escreve aqui o 15 e o 20. Tá? Traça um segmento vertical aqui, ao lado desses dois números, e começa a dividi-los pelos números primos, né? Pela sequência dos números primos. 2, 3, 5. E diferente do MDC, os números primos aqui que a gente vai colocar não precisa necessariamente dividir os dois números, não. Precisa dividir apenas um deles. Então, por exemplo, o 2 divide o 20. Não divide? Então,
o 2 é um cara válido para colocar aqui. Ah, professor, não divida o 15. O que é que a gente faz então? A gente apenas repete. Repete o 15 aqui. Como o 20 divide por 2, a gente coloca 10. Ah, 10 divide por 2 novamente. Então, a gente continua aqui com 2. 15 e 5, né? 15 e 5. O 3 divide o 15. A gente pode continuar aqui com 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 5. E aqui, pessoal, a gente sabe que o 5 divide esses dois 5, né? Que fica 1 e 1. Pessoal, a gente para esse procedimento aqui, esse método, quando a gente chega nesse estágio aqui, 1 e 1. Se tivesse mais números, ficaria 1, 1, 1, né? Que vai ser o caso aqui do item C. Então, aqui nós finalizamos, tá? E o produto desses fatores aqui, nós encontramos, 2, 2, 3 e 5, vai ser exatamente o MMC entre 15 e 20. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5, dá quanto? 60, né? Olha assim, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, dá 60. Ou seja, o MMC entre 15 e 20 é 60. Facinho, né? Vamos fazer aqui esse item B e item C para vocês ir pegando aí o macete. Bora lá. De 30 e 48. Vamos lá. 30 e 48 dividido por 2. 30 por 2 dá 15. 48 por 2, 24. Dá por 2 novamente, né? Aqui fica 15, aqui fica 12. Dá por 2 novamente. Aqui fica 15 e aqui fica 6. Dá por 2 novamente. Aqui fica 15, aqui fica 3. Dá por 3 agora, ó. Que o 3 divide por 3 e o 15 também, né? Fica 5 e 1. E veja que o 5 divide por 5. O 1 apenas repete, tá? Quem não dividir, pessoal, pelo número que a gente está colocando aqui, a gente apenas repete, tá bom? Eu acho que vocês perceberam isso. Agora, o que é que a gente faz? Multiplica todos esses números, né? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5 dá... 16 vezes 5 dá 80, né? 80 vezes 3, 240. Então, vou escrever assim. 2 elevado à quarta vezes 3 vezes 5. Isso dá quanto? Dá 240. Isso significa, pessoal, que o MMC entre 30 e 48 é 240. Simples demais, né? Fácil demais. Como tudo na matemática. Se vocês quiserem, vocês podem multiplicar diretamente e já colocar o valor aqui embaixo, tá? Eu estou escrevendo dessa forma para poder detalhar mais. Não tem problema nenhum. É já multiplicar e colocar o resultado. Certinho? Beleza, vamos para o item C, que é determinar o MMC entre 8, 12 e 18. Obviamente, começamos aqui pelo 2, né? 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Por 2 novamente. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 não divide, repete. Por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. 3 e 9 não dividem, por 2, repete. Por 3 agora, né? 1, repito. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E por fim, 3 aqui. 1, 1. 3 dividido por 3, 1. Fechou. Nesse estágio aqui a gente sempre encerra, né? Ó, percebam. Certo? Agora... 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 vezes 9, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, dá 72. Olha só, já coloquei o resultado diretamente aqui. Não tem problema nenhum. Isso significa que o MMC entre 8, 12 e 18 é 72.
Não é fácil, pessoal, determinar o MMC, utilizando aqui esse método da decomposição simultânea, que a gente vai decompondo tanto um número quanto o outro, certinho? Então, está aí esse método, espero que vocês tenham compreendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, agora para finalizar, nós veremos algumas propriedades do MMC. Essas propriedades facilitam bastante a nossa vida quando nós estamos em situações específicas, tá certo? E no final aqui, depois que eu apresentar todas, eu direi as que eu considero mais importantes para vocês, tá certo? Então vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Dados A e B, números naturais não nulos, ou seja, números naturais diferentes de zero, temos as seguintes propriedades do MMC. Primeira propriedade. Se A divide B, então o MMC entre A e B é igual a B. Vamos fazer isso com números para vocês compreenderem melhor, tá? Por exemplo, se 3 divide 6, isso aqui a gente sabe que acontece, né? Então, qual que vai ser o MMC entre 3 e 6, pessoal? Vai ser exatamente o 6, não é isso? Note mais, né? O 6, na verdade, ele é um múltiplo de 3. Então, sempre que isso acontecer, você for tirar o MMC entre dois números, onde um é múltiplo do outro, o múltiplo sempre vai ser o MMC. Isso é uma propriedade muito bacana e nós utilizamos bastante, certo? Segunda propriedade. O MMC entre o 1 e qualquer número é sempre esse outro número. Na verdade, essa segunda propriedade é um caso particular da primeira, né? Porque qualquer número é múltiplo de 1. Acho que vocês percebem isso, né? Um exemplo aqui. O MMC entre 1 e 3 vai ser quanto? Vai ser 3, certo? Se encaixa, inclusive, aqui nessa primeira propriedade. É um caso particular da primeira propriedade, né? Essa situação. Porque 3 é um múltiplo de 1, ou seja, 1 divide 3. Tranquilo, né? Vamos lá para a nossa terceira propriedade. Vamos comentar ela. Aqui diz o seguinte. Se o MMC entre A e B é igual a N, ou seja, um número natural aí qualquer, então o MMC de K vezes A e K vezes B é igual a K vezes N, onde K é um número natural diferente de zero, certo? Vamos ver isso aqui com números, né? Um exemplo para a gente entender melhor. Olha só, nós vimos lá no início da nossa aula que o MMC entre 6 e 9, entre 6 e 9 era 18, né? Certo. Agora, o que é que acontece com esse MMC se eu multiplicar o 6 e o 9 por um número específico? Eu vou multiplicar por 2, tá? Vou multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar o 6 por 2, eu obtenho 12. Se eu multiplicar o 9 por 2, eu obtenho 18. Só que se esses dois camaradas estão multiplicados por 2, quando eu for extrair o MMC, ele também, vocês irão notar, ele ficará multiplicado por 2 também, certo? Então 18 aqui se torna 36. Né? Notem que esse 12 é 2 vezes 6, o 18 é 2 vezes 9 e o 36 é 2 vezes 18. Eu quero que vocês verifiquem isso para mim, tá certo? Então, o MMC entre 6 e 9 a gente já sabe que é 18. Através do método da decomposição simultânea, verifiquem se o MMC entre 12 e 18 realmente é 36. Show? Tranquilo. Vamos lá para a nossa quarta propriedade. Propriedade muito importante também essa quarta, tá? Vai dizer assim, ó. Se P1 e P2 são primos entre si, vocês lembram da definição de números primos entre si? Sim, né? Primos entre si é um conjunto de números onde o máximo divisor entre eles é 1. Ou seja, eles não possuem divisores em comum que não seja 1. Né? Então, se P1 e P2 são primos entre si, o MMC entre eles vai ser o produto deles. Olha só. O MMC entre P1 e P2
será igual a P1 vezes P2. Deixa eu dar um exemplo aqui bem bacana para vocês. Ó. Por exemplo, eu quero determinar o MMC entre 4 e 9. Perceba que 4 e 9 não são números primos, né? Não são números primos, pessoal, mas são primos entre si. O único cara que divide o 4 e o 9 é o 1. Então, o MMC entre eles é o produto deles. 4 vezes 9, 36. Show! E por fim, quinta propriedade, ela diz o seguinte: se você determinar o MDC entre A e B e o MMC entre A e B e multiplicar esses dois valores, ou seja, multiplicar o MDC pelo MMC, isso vai dar igual ao produto dos dois valores. É um pouquinho confuso, né, da forma que está colocado aqui. Mas vamos ver com exemplos. Novamente pegando o exemplo que nós vimos no início da aula, que é esse caso aqui do MMC entre 6 e 9. Qual é, pessoal, o MDC entre 6 e 9? O MDC, que é o máximo divisor comum, aqui será o 3, tá bom? O MDC entre 6 e 9 é 3. O MMC entre 6 e 9, nós já sabemos quanto que é. É 18. Certo? Então, se eu multiplicar o MDC pelo MMC, isso vai ser a mesma coisa que multiplicar o 6 e o 9. Olha só, vê se não vai bater o resultado. MDC de 6 e 9 multiplicado pelo MMC entre 6 e 9, isso é igual a 6 vezes 9, certo? MDC é 3 vezes MMC é 18, e isso tem que ser igual a 6 vezes 9. Esse resultado bate? Quanto é 6 vezes 9? É 54, né? E quanto é 3 vezes 18? É 54 também. Realmente, os resultados batem, tá? E não nesse caso específico que eu coloquei, mas em qualquer caso que vocês imaginarem. Tá, professor, beleza, e agora? De todas essas propriedades, quais delas são as mais importantes? Bom, eu considero a primeira muito importante, nós iremos utilizá-la muito, tá? Essa segunda, que nós vimos que é um caso particular da primeira, mas nós utilizamos bastante esse fato, certo? E a quarta. A quarta também nós utilizamos bastante, que o MMC entre dois números primos entre si é o produto desses dois números. Então, a primeira, segunda e quarta. As outras é interessante sim a gente saber, mas essas três que eu destaquei são bem relevantes. Bom, galera, esta foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se teve alguma coisa aqui que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se ficou com dúvidas, deixa aí nos comentários que a gente tenta sanar essas dúvidas. Valeu e aguardem as próximas aulas.